Então, nesse processo 503-6518, continuidade do depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho, com a palavra a defesa de Antônio Campelo e Paulo Dalmaso. Pode repetir a última pergunta, por gentileza? Se nessas contas no exterior, né, o senhor Mário Góes tinha conta FAD e tinha conta Maranelli, se na hora de fazer o pagamento havia compensações, porque às vezes havia depósito mais numa conta que na outra, e aí... Olha, a gente olhava de uma maneira global, né? Via assim, qual foi a última data que a gente fez o acerto. Aí varria todos os eventos daquela data até a data atual. E a FAD, é o que eu disse, a FAD, ele falou assim, ó, vou abrir a FAD e só vou colocar ativos seus lá na FAD. Então, ele falava assim, ó, isso aqui foi para a FAD, isso aqui foi para a FAD, mas ele que controlava a FAD. Ele só me dizia assim, ó, a FAD deve ter na faixa aí de 3 ou 4 ou 2, foi crescendo, entendeu? Aí, quando, vamos dizer assim, a gente teve assim alguns eventos de... A nossa representante saiu do Banco Safra, foi para o Banco Lombardi, aí nós resolvemos fazer efetivamente a mudança da FAD, né? Ele pretendia, na realidade, mudar o beneficiário da FAD, mas isso não foi possível, né? Então ele pegou e fez efetivamente a transferência dos ativos da FAD para uma offshore minha. Entendi. O senhor conheceu o senhor Paulo Dalmaso em que ano? Eu conheci o Paulo Dalmaso antes dele ir para Andrade. Eu conheci o Paulo Dalmaso quando ele ainda estava na CBD, na Companhia Brasileira de Dragagem. Como o senhor disse aqui que fez a tabela de cabeça, quando o senhor coloca aqui Túnel Gasduc 3, Mário Góes, Paulo Dalmaso, e o senhor mesmo diz, e na de baixo tem Antônio Pedro, duas questões me chamam muito a atenção. Primeiro, que no interrogatório do senhor Mário Góes, e também nos termos de colaboração dele, ele diz que a única pessoa na Andrade com quem ele tratava de supostos pagamentos seria com o senhor Antônio Pedro, né? Que era o único representante da Andrade, que ele, e como o senhor mesmo disse aqui, era o encarregado de fazer essa cobrança. Ele disse que quando o Antônio Pedro saiu, em final já de 2010, 2011, ele passou para o senhor Paulo Dalmaso, mas que ele nunca conversou com o senhor Paulo Dalmaso sobre isso. E que foi aí também que ele saiu, parece que em 2010 ele encerrou as atividades junto com o senhor, então que ele não tratou desse assunto. Pode ser. Pode ser. Porque como aqui esse contrato é de 2008 e o senhor Paulo Dalmaso só entrou no meio de 2010 na Andrade, o senhor pode ter se equivocado aqui? Posso. Isso é exatamente o divisor de águas. Vocês ficam normalmente me perguntando, né, sobre o relacionamento do operador com a empreiteira. Entendi. Isso aí não era meu trabalho. Então eu posso cometer erros mesmo. Claro. É o seguinte, porque o papel o senhor Mário Góes recebia 30%. Que era para fazer exatamente esse trabalho de entendimento com a empreiteira. Então, eu sei que era o seu Antônio Pedro, depois passou para o Paulo Dalmaso, mas eu não participava desse outro lado das atividades. Entendeu? Era ele que era responsável. Se ele está dizendo assim, eu acredito mais na palavra dele nesse aspecto, porque esse era o trabalho dele. Entendi. Não, eu sei que, como aqui, na verdade, são muitos detalhes, o senhor mesmo disse, né, que o senhor não quer cometer nenhuma injustiça, então eu estou perguntando se pode ter havido um engano. Pode. Entendi. Então, eu pedi só para fazer perguntas mais diretas. Mas eu estou fazendo direto, Excelência. Não está um pouquinho argumentando. Não, eu não estou argumentando, Excelência, eu estou fazendo uma pergunta direta. Não estou fazendo uma pergunta direta. Fazendo. Que assim, esse tipo de pergunta, dessa forma, assim, pode ter influenciado o acusado. Né? Excelência, foi ele que disse que só apontou 3 obras porque ele não queria fazer uma acusação séria injustamente. Doutora, perguntas diretas, tá? Estou fazendo. Suas falas estão maiores que a do próprio acusado. Não estão não, Excelência. Tá, doutora, por gentileza, então. Tá bom. Me desculpe, então, se eu não estou sendo muito objetivo.
É. Senhor Pedro, eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouco melhor essa situação do senhor Renato Duque para nós. O senhor Mário Góes, ele fazia pagamentos direto ao senhor Renato Duque? Ou o senhor recebia do senhor Mário Góes e repassava uma parte ao senhor Renato Duque? Nenhuma coisa nem outra. Eu recebia a parte do senhor Renato Duque e contabilizava. E aí, em outros contratos, quando o Dr. Renato Duque passou a ter condição de receber, eu comecei a encaminhar outros recursos para fazer a compensação. Então, eu recebia em nome do senhor Renato Duque, mas não repassava para o senhor Renato Duque. Né? Entendi. O senhor sabe se as empresas fizeram algum pagamento direto ao senhor Renato Duque em face desses contratos? De quais contratos? Da lista? É. Sim. E desses que o senhor mencionou aqui no caso desse processo? Não. Os três contratos da Andrade Gutierrez que o senhor mencionou? Não, eu recebi em nome dele. Em nome dele. O senhor Mário Góes tratava diretamente com o senhor Renato Duque a respeito dessa situação ou não? Que eu me recorde, não. Eu nunca participei, nunca vi o doutor Mário Góes conhecia o doutor Renato Duque, alguns eventos juntos e tal, mas porque isso aí não era o doutor Mário Góes era o operador que trabalhava comigo, né? Não era uma... Eu nunca vi, né, o doutor Renato Duque tratar desse assunto com o doutor Mário Góes. E essa divisão, compensação de recursos do senhor com o senhor Renato Duque, o senhor Mário Góes, ele participou disso? Nenhuma vez. Estou satisfeito, Excelência. Excelência, posso acrescentar uma coisa? Não, porque eu lembrei, a gente vai... Realmente, o senhor Mário Góes, quando foi 2011, ou início de 2011, ele comentou comigo que estava tentando falar com o senhor Paulo Dalmaso e não estava conseguindo, aí ele ia encerrar. Aí ele falou assim para mim, se você quiser falar com o Paulo Dalmaso, né, você pode falar. Eu cheguei a conversar com o senhor Paulo Dalmaso algumas vezes sobre esse assunto. Tá? Esse assunto propina. Exatamente. Quer dizer, o remanescente. Mas não houve pagamento nenhum, tá? Não houve solução nenhuma, tá? Ficou exatamente como o seu Mário Góes encerrou as atividades dele em relação à Andrade Gutierrez, a situação permaneceu. Apesar de eu ter tido uma ou duas tentativas com o seu Paulo Dalmaso. Ele falou, não, vai resolver e não ficou exatamente do jeito que estava, só para constar. Só para complementar, essa reunião teria sido onde? Com o seu Paulo Dalmaso? Eu lembro que eu me reuni umas 2 vezes com ele naquela livraria Cultura, ali na Senador Dantas. Teve um almoço também com ele. Esse almoço onde? Você lembra? Não estou lembrado do local. Sim. O senhor Mário Góes disse que ele, em 2014, teve um telefonema do senhor Paulo Dalmaso, que ele teria vendido uma lancha para o senhor, e aí o senhor depois teria devolvido a lancha, resolveu não ficar mais com a lancha, e que o Paulo ligou para ele reclamando que o senhor teria devolvido a lancha quebrada e ele teria tido um custo em consertar a lancha e o senhor não quis pagar. Esse fato é verdadeiro? Não, foi uma tentativa, né? Na realidade eu fiquei 4 meses com a lancha dele experimentando tal, e devolvi. E não pagou nada? E não pagou nada? Não, mas não tinha que pagar nada. Claro. Não, isso aí é uma outra questão. Porque eu acho até que ele tinha que me pagar, porque eu reformei a lancha. Teve um problema mecânico quando eu devolvi a lancha para ele, tá? E ele reclamou. Mas teve outras coisas que eu fiz na lancha que eu conservava. Você não quis comprar a lancha dele? Não, eu devolvi. Não houve negócio. Não houve. Obrigada. Outros defensores têm perguntas? O juiz não tem mais questões também, então eu
Está encerrado o depoimento do senhor Pedro.